E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. De vez em quando dá uma fugidinha. Enfim, quando eu anunciei aqui na live do Fox Sports que você seria o nosso convidado, então assim, tem muita galera aqui que gosta de você, galera do Fluminense, galera do Porto, muitos torcedores do Barcelona, enfim. Obrigado. Os clubes grandes que você passou. Ainda bem que essa live aqui é só para a gente contar algumas curiosidades, né? Porque se fosse para falar só dos teus títulos, se eu não me engano, são 24 títulos, é isso? Não sei direito, não. Mas acho que é. Não lembro muito bem, não. A gente deve fazer uma live depois só. A gente vai fazer uma live depois só para contar desses títulos. Então, para quem não sabe, o Deco foi um grande jogador de futebol, hoje é um empresário bem-sucedido. E, assim, não só falar da tua carreira, dos teus títulos, mas falar também das ideias que você tem, boas, né? E práticas, porque você é um cara que ajuda muita gente, você sempre está fazendo muito pela sua cidade e pela população do país. Então, isso é importante a gente externar. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que você, para começar a resenha, né? Falasse algum episódio aí nosso que a gente teve junto, que a galera estava perguntando. Tem duas histórias aí que eu queria que você contasse, mas eu tenho certeza que você já vai logo na primeira, que todo mundo me perguntou isso nos bastidores, me mandando vários directs, para saber daquela história minha lá quando o Mourinho me afastou. Ai, cara. Ainda bem que você cresceu um pouquinho agora, né? Que você era moleque pra caramba. Dá uma resumida. Nada, cara. A gente... Na verdade, é porque a gente precisava de você, né? E aí o time... Obrigado. Além de gostar de você, a gente precisava. Senão você tava lá até agora. Aí você foi lá, brigou com o Mourinho, porque seu irmão acho que foi te visitar e você chegou atrasado no treino, né? Foi isso. Aí queria brigar com o homem ainda, a gente te afastou e tal. E você estava treinando com o time B. E o vestiário nosso do time B, você entrava E eu triste, né? Entrava no prédio do treino, do lado direito era o time B, do lado esquerdo era o nosso. Aí eu fui falar com ele, falei, pô, Zé, traz o Carlinhos, o moleque tá triste, porra, todo dia chora, fala comigo, porra, Mas tá conta pra arrasado. gente, quem você chamou de Zé? O Mourinho. Aí eu falei pra ele, pô, vamos trazer o Carlinhos de volta, porque, cara, a gente vai ter quarto final aí contra o Lyon, vai começar a esquentar e, pô, precisamos dele. Aí ele falou, tá bom, vê lá se eu vou falar com ele, deixa eu... Ele tem que vir pedir desculpa e tal. Eu falei, tá bom, pô, vai lá, vê lá que ele tá ruim. Aí eu acho que ele foi escondido no vestiário. Você tinha montado uma rede de futebol no meio do vestiário do time B, brincando, rindo pra cá. Isso é que era pra ele me ver triste, né? Pode voltar, cara, tá louco? Fala que você tá triste, vai lá pedir desculpa. Aí foi assim que voltou e ajudou a gente, né? Graças a Deus, né? Porra, e depois que ele foi lá, eu levei um susto, né? Na hora, quando eu olho pra porta, tá ele lá me vigiando, cara. E assim, isso é porque ele gostava muito, como o Deco falou, ele se importava muito. Ele gostava muito de você. E eu realmente, assim, pra quem não sabe, eu tava triste realmente, mas só que foi um momento ali que a gente criou uma brincadeira e, porra, justamente naquele momento eu dei o azar da vida de aparecer ali, mas graças a Deus eu fui reintegrado e a gente conseguiu ali, né, viver bons momentos. Eu queria te perguntar uma coisa que muita gente me pergunta, né? No ano de 2012, se eu não me engano, foi 2012 que você caiu no doping? 11? Não sei, acho que 12, não sei. Então, a pergunta é o seguinte: se não fosse o doping, você estenderia mais a sua carreira? Não, mas não foi 13. Na verdade, o doping foi por causa, já foi provado, né? Foi erro do laboratório. Não, sim. Inclusive, eu caí junto com uma você. Série de coisas. Mas não foi isso, não. Na verdade, a minha carreira eu estenderia. É que eu comecei a ter lesões que estavam fazendo mal, né? Tipo, não conseguia jogar, não estava no meu
quando a gente ganhou o Brasileiro em 2012, na verdade eu tinha pensado já em parar. E aí o Celso Barros, na época, falou que não, que queria que ficasse mais um tempo. E aí a gente acabou renovando o contrato, acho mais 2 anos, ou 1 ano e meio, não lembro exatamente. E aí eu acabei ficando, jogando, só que foi um ano complicado, teve mudança de treinador. Eu tinha um problema no quadril, eu tinha que fazer um trabalho mais específico e jogar quarto domingo estava ficando pesado. Então eu estava tendo muita lesão. Foi triste, difícil tomar a decisão, mas tive que tomar, né? Porque muita gente pergunta, né? E às vezes não tem ideia de como é sofrido para a gente estender uma carreira quando a parte física não acompanha o raciocínio da gente. Isso que com certeza faz a gente sofrer bastante. E faz a gente abdicar de mais coisas para você estar no clube, no dia a dia, para você estar tendo que fazer procedimentos para que você tenha uma performance melhor. E assim, quando as lesões realmente chegam a fazer a gente pensar, realmente é um momento. Eu fui passar por isso mais tarde, né? Mas chegou esse momento também do corpo não me ajudar muito, né? E hoje o atleta de futebol está cada vez mais longevo porque a estrutura e os métodos de treinamento hoje são totalmente diferentes da nossa época. Mas eu acho que hoje tem mais informação. Eu fui era GPS já com 32 laboratório de análise, desempenho, coisa que hoje em dia os jogadores, praticamente todos os times têm, todos os jogadores conhecem. Eu acho que hoje o jogador hoje que ele tem é muito mais informação sobre o corpo, muito mais informação sobre o treino. Agora, se isso é melhor ou pior, enfim, eu acho que são informações e mais dados. Eu acho que ajuda para você poder se conhecer melhor, saber melhor como teu corpo funciona. Antes era muito mais no instinto, né? Era muito mais no que você ia sentindo, no preparador físico. Hoje a informação é muito mais precisa e mais real, eu acho. Eu acho que isso ajudou. Eu acho que os jogadores hoje são jogadores mais... Não é que são mais conscientes do seu corpo e porque tem muito mais informação. Acho que é isso. Até porque hoje em dia dificilmente um jogador ele vai com uma dor insuportável para uma partida ou para um treinamento. Eu acho que isso faz ele ter uma condição de prolongar o máximo a sua carreira. Porque, sim, porque assim, porque ele tem informação. Eu lembro que na nossa época não tinha, por exemplo, a gente não tinha dosagem de secar, a gente não tinha... Sim, é o que eu falei, eu acho que isso... treinamento. Mas isso tudo, Carlinhos, é informação. Eu fui começar a ter um trabalho individual, se eu soubesse, talvez seria tido aos 20. Por isso que eu falo para os jogadores hoje que trabalham, que eu acho que tem que investir na própria carreira, tem que investir no... O clube não tem condições nem todos têm condições de fazer um trabalho extra, um trabalho do dia. Antigamente, talvez você treinava 1 hora e meia e ia embora para casa. Hoje, os clubes estruturados, você passa o dia inteiro dentro do clube. Eu fui ver isso no Chelsea já em 2009, 2008, por exemplo. Então, já com 31 anos. Então, assim, acho que hoje essa igualdade entre os clubes já existe. Mesmo um clube menos estruturado consegue ter o mínimo e o jogador hoje é mais consciente do, como falei, da parte física, se conhece melhor no seu corpo. Acho que é isso. Entendi. E falando agora dessa situação do coronavírus, o que você acha dessa medida que os clubes estão tentando? Acho que os jogadores não concordaram, não sei como é que ficou, de tentar uma redução salarial dos atletas nesse período de crise, né? Que a gente sabe que o futebol, a carreira é muito curta e sempre tem essa ideia prática de que você, tirando do jogador de futebol, as coisas podem vir para um caminho melhor. O que você pensa disso? Você concorda com isso? Você que hoje é empresário de jogador de futebol. O que eu acho é simples. Tudo aquilo que for oportunismo já está errado. Já começa daí. Eu acho que o primeiro caminho é você entender o porquê você tem que reduzir. Ok, qualquer um clube, quando ele começa uma temporada, basicamente você tem o orçamento do ano, você sabe o quanto você vai arrecadar, sabe o quanto vai gastar, tem poucas variáveis durante o ano, vai depender muitas vezes de um time grande. Na Europa, mais ou menos, os times sabem exatamente o orçamento que tem para o ano todo, porque os ingressos acabam vendendo antes.
aqui um clube como, sei lá, como o Flamengo, que está num momento bom, praticamente tem a média de público de todo ano, sabe quanto vai custar os ingressos, sabe que tem contrato de patrocinador, sabe quais são os contratos de TV. Então, antes de você pensar em reduzir, você tem que entender o que você vai perder. Esse é o primeiro ponto. Ok, o que eu vou perder? É 20% da receita? É 30%, é 40%, é 50%, é 70%? E aí você vai tentar encontrar esse equilíbrio. Quer dizer, como é que eu vou reduzir 50% do salário de um jogador quando a minha receita baixa 10% ou 20%? Ou minha receita baixa 70%? Enfim, falar em redução sem ter um mínimo de critério ou sem ter um mínimo de parâmetro, por que eu quero reduzir, é meio ridículo. Quer dizer, os estaduais, praticamente, a maioria dos clubes grandes, não sei, não trabalho nessa área, mas leio, estou informado. Acho que a maioria dos clubes grandes tem, ou se não tem prejuízo, ou aquilo fica no 0-0. Quer dizer, ou perdem, não sei. Então, no momento de estadual, onde nem começou o Campeonato Brasileiro, você falar em reduzir, se eu vi ali 50%, é um pouco absurdo, mas eu acho que os clubes têm que entender primeiro. Nós não sabemos até quanto tempo isso vai se estender. É uma coisa nova. Os próprios clubes não sabem, as próprias federações não sabem. Agora, se você falar assim, não, a CBF determinou que o campeonato só volta em agosto. Então, você já tem um parâmetro. Você vai ter março, abril, maio, junho e julho. Você tem 5 meses de paragem. Então, assim, é muito cedo para você falar em redução sem ter uma base exata, né? Nem todos os clubes vão perder iguais. Há clubes pequenos que perdem mais do que talvez um clube grande. Então, assim, é muito complicado, é muito complexo. Agora, quando em uma semana, 5 dias de crise do coronavírus, já se fala em redução do salário do jogador, eu acho meio absurdo, né? Mas, enfim. É complicado até porque quando a gente fala no Brasil, a gente tem 4 ligas. Mas desculpa te cortar, cara. Desculpa te cortar, mas é assim. Pode falar, Que o futebol, como todas as áreas vão ser afetadas, não tem dúvida. Agora, o problema é que, diferente de outras áreas, o futebol ele vai ser afetado economicamente, isso aí, não tem como negar isso, mas primeiro precisa apurar realmente qual vai ser o prejuízo e quanto tempo vai ser para poder... acho que as propostas de redução do salário sem nenhum critério lógico, ela não tem sentido. Essa é a minha opinião. Agora, se for preciso reduzir, tem que reduzir, como qualquer outra área, como qualquer outro esporte, como todos os lugares vão ter problemas, enfim, todas as áreas. Eu acho que assim, dentro a gente tirando um exemplo da Europa, eu vi até o Bayern de Munique falando e os jogadores concordando com esse tipo de medida. Só que lá as coisas sempre foram certas, redondas e esclarecidas. E hoje a gente vê o futebol brasileiro, mas os times de Série A e B não vivem a mesma realidade de times de Série C e D, por exemplo. Os times de Série C, eles não têm nem eles nem são cotizados pelas televisões para terem um orçamento melhor. Então a CBF, se eu não me engano, ela ajuda quando essas equipes de Série C eles estão em competições. Então, nesse momento parado, fica muito difícil de você falar em redução salarial se baseando por Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Só que, assim, você tem que pensar nos outros menores, né? O que será de clubes como o Paysandu? Porque, assim, o que eu falei, são várias realidades dentro do mesmo futebol, né? Tem clubes que, se não vender jogador, não consegue, vive em função de vender jogador, para se sustentar. Se não tiver campeonato, não tem visibilidade, não tem jogador. Se os times grandes não tiverem condições de comprar, o pequeno não vende. Então vai mexer com todo mundo. Por isso que eu acho que só pensar na redução do salário é muito pouco e muito pequeno dentro de uma realidade gigantesca, entendeu? Agora, voltando a falar de calendário de futebol europeu, você acha que meio essa pandemia do Covid-19 seria uma oportunidade de a gente conseguir igualar o nosso campeonato brasileiro às ligas europeias? Ou você entende que para voltar os campeonatos, na medida que passar esse problema, seria uma solução de mata-mata? Porque assim, a gente não vai ter tantas datas assim e os clubes, junto com a CBF, vão ter que tomar alguma posição, porque o Campeonato Carioca não terminou. Tem Brasileiro, que é ponto corrido. Tem a Copa do Brasil, que é mata-mata, Libertadores, mata-mata. Eu não sei quanto tempo, eu acho que não vai ser uma crise tão simples, tão rápida. Mas, enfim, o mais lógico
é você acabar com os estaduais, né? Ou acabar ou não conseguir. A ideia é que você não vai conseguir acabar com os estaduais. Vai ser difícil você conseguir conciliar a Copa do Brasil, estadual, quando a Libertadores voltar, brasileiro. Enfim, eu acho que isso vai ser difícil. O que vai acontecer na Europa, e está acontecendo muito, já tem muitas ligas tentando ver dependendo quando vão conseguir acabar os campeonatos. Já tem movimentos de acabar o campeonato como ele está. Só que lá o campeonato está na fase final. Faltando, sei lá, 10 jornadas ou 9. Aqui a gente está nem começou o brasileiro. Está na fase, sei lá, do estadual para acabar o estadual. Então, é difícil falar no momento sem também você ter muito critério de quanto tempo isso vai durar. Agora, eu acho que tem que sendo tomadas medidas conforme as coisas vão se colocando. Tem aí o Ministério da Saúde, os governos que estão tomando decisões. O futebol, como falei, vai ser afetado, está sendo afetado. Agora, temos que ter um pouquinho de paciência, mas sendo entendendo uma certa lógica, né? Os estaduais é o mais difícil de continuar nesse momento, é o que eu acho. Eu acho difícil também, mas, por exemplo, talvez um turno único de Brasileirão, um turno único de Brasileirão esse ano, e jogos em mata-mata, só para terminar esse ano, talvez seria uma medida, né? Mas a gente vê que tem bastante jogos, enfim, é muito complicada a situação, porque, como você falou, a gente não sabe o quanto que vai durar. E se quiser, as crianças quiser aparecer, pode botar. Não, os moleques aqui estão lá embaixo no campo. Aí. É o Sam que tá falando aqui. Então, assim, a gente vive realmente uma situação muito complicada com esse vírus, pegou todo mundo de surpresa, inclusive nós vamos ter problemas econômicos aí muito, muito, muito sérios. E o que eu queria falar agora é do que você faz, né? O que você já faz há algum tempo. E eu soube recentemente que, inclusive, você está fazendo um plano para os idosos aí. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, porque você sempre foi um cara. Eu sei que você não gosta muito de falar, mas eu estou aqui justamente para isso. Hoje eu trabalho no meio de comunicação, tenho que externar para as pessoas tudo esse legado que você deixa, que não é de hoje. Eu sou testemunha viva de quão dedicado você é, assim, quando você jogava, para ajudar as pessoas que precisam, com seu instituto, enfim. É assim, eu acho que eu não é questão de não gostar de falar. Quando você tem, eu acho que você só deve falar alguma coisa quando ela realmente tem algo para poder ajudar e que seja uma mais-valia, né? Falar por falar, cada um tem o seu jeito, nem tem essa pretensão. Agora, eu tenho um lema que eu acredito muito, que eu acho que você tem que tentar melhorar o que está ao teu redor, né? Não adianta, com todo respeito, se eu doar dinheiro para a Unicef, mas nos preocupar com o que está ao meu entorno, que é a minha cidade, onde eu vivo, as pessoas que eu vivo, não tem muito sentido. Isso cada um tem um jeito de pensar. Quando fiz o instituto aqui em Indaiatuba, não tem sentido eu fazer o instituto no Rio, quando eu sou de Indaiatuba. Então, acho que se todo mundo, de alguma forma, não fui eu aqui juntei alguns amigos daqui da cidade, estou falando com eles, a gente criou um grupo, falei com o prefeito, a gente se pôs à disposição do que for preciso. Aqui vai precisar muito de cesta básica, porque vai ter muita gente autônoma, muita gente do dia a dia, o cara do cachorro-quente, o cara do sorveteiro, que vão ficar sem emprego, e acho que isso até os próprios lares idosos. Elas têm uma luta diária para levar o seu sustento. É uma luta diária. Os lares idosos aqui são sempre, a gente ajudou há muito tempo, com o Secal, que é uma instituição que a gente ajuda há muitos anos. Tem muitos idosos que não têm a família que possa dar uma assistência. Enfim, não consegue sair para comprar comida, então tem uma série de problemas. Agora, eu não consigo viver num local e não tentar melhorar onde eu vivo. Óbvio que eu gostaria de ajudar muito mais, já ajudei em outros lugares, enfim, não quer dizer que um movimento importante como grandes instituições como a Unicef, não é isso que eu quero dizer, que quando tem um movimento no mundo, a gente não deva ajudar, mas eu acho que você tem que pelo menos tentar melhorar onde eu vivo. É o que eu posso fazer, não adianta eu fazer uma coisa no outro lugar e ter um monte de gente na minha cidade passando dificuldade ou tendo problemas e eu não conseguir olhar para isso. Pelo menos um lema que eu tenho, acho que as pessoas que têm condições têm que olhar para a sua cidade, não só na questão financeira, acho que em tudo. Então não adianta, eu adoro o Rio, por exemplo, mas se puder ajudar, vou ajudar, se tiver alguma coisa drástica, vou ajudar.
Mas nesse caso, eu acho que nós tínhamos que fazer um esforço no nosso entorno, né? A gente não consegue sair muito de casa, não consegue se movimentar muito, e por isso as pessoas na minha cidade estão precisando, como deve estar precisando na tua, como deve estar precisando em Americana, como deve estar precisando em São Paulo, em Jaguariúna, na João Pessoa. Então, acho que cada um do seu local, da sua cidade, se puder ver onde está o problema e puder ajudar, eu acho que tem que fazer. Então, hoje em dia você reside também em Portugal. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim, na verdade, eu moro em Portugal. A gente. Eu tô vivendo em Portugal ainda. Como é que é a tua vida em relação ao Brasil minha e Portugal? Minha vida é Portugal, em Indaiatuba, né? Depois Brasil, lógico, mas quando eu tô aqui, eu fico em Indaiatuba, que é a minha cidade. Como eu já sabia, já há 15 dias atrás, ou 20, eu já estava vendo o movimento que estava acontecendo, o futebol parando, as coisas acontecendo, meus filhos também estavam parando escola. E a gente decidiu vir para Indaiatuba. Pelo menos aqui a gente tem uma grande parte da família também, meus irmãos, meus pais, apesar de a gente não poder ver muita gente, pelo menos meus pais a gente quase nem se vê, mas fala ou passo pelo menos lá no portão, um cumprimento de longe. Mas pelo menos aqui a gente tá dentro de casa, onde a gente tem todo mundo, enfim. Então estamos aqui na quarentena, aqui a galera toda. O bom é que nesse período a gente sempre reclamou, né, de falta de tempo para a família, né? Então talvez esse momento, Papai do Céu está nos dando uma oportunidade aí de a gente se voltar mais para dentro de casa, fazer coisas com os filhos, né? Com as pessoas que a gente abre mão nessa vida aí corrida de futebol, hoje sua de empresário, enfim. Então hoje você está tendo, eu sei que você tem muito filho também, né? Para reunir todos ao mesmo tempo. Tá todo mundo aqui. Um tá no campo, outro tá no quarto, outro tá com a namorada. Assim. Tô sabendo. Então, assim, que bom que tá todo mundo aí. Eu queria que você me contasse qual foi a sua grande Liga dos Campeões. Se foi aquela pelo Porto ou se foi aquela pelo Barcelona. Ou se você não consegue comparar uma com a outra. Enfim, gostaria que você esmiuçasse as duas. Então, o Barcelona de hoje não é o Barcelona de 2003, 2004, quando a gente chegou, né? O Barcelona 2004, 2003, foi quando o Ronaldo chegou em 2003, eu, o Eto'o e o Rafa Marques, Edmilson, essa galera que chegou, que foi campeão da Liga dos Campeões em 2006, o Belletti também, que fez o gol na final. Então, o Barcelona tinha uma Liga dos Campeões, que era de 92, e era um clube também muito necessitado de título, né? A grandeza do time não condizia com a história de títulos. Hoje sim, hoje o Barcelona, depois da geração do Xavi, que veio da nossa geração, mas depois Xavi, Iniesta, o Messi, deram essa grandeza do Barcelona, que era já termos de nome, mas não em termos de título. Então, assim, eu acho que era difícil, tanto naquela época, ganhar com o Barcelona, quanto com o Porto. Com o Porto mais, porque o Barcelona financeiramente, mesmo não tendo os títulos todos, mas era um clube, sempre foi uma potência financeira, mas com o Porto, aliás. Não, a gente sempre foi azarão. Eu costumo dizer que, assim, ganhar uma Liga dos Campeões, ela nunca vai ser fácil, independentemente de ser o Real Madrid, Barcelona, mas, assim, é claro que ganhar com o Porto tem um sabor especial. E eu queria te perguntar em cima disso, você acha que o Porto vai demorar muito para ter uma conquista desse nível novamente? Então,
Eu acho que se a tendência do futebol Ou você acha mundial... que nunca pode mais acontecer um momento como aquele que a gente viveu? Não, eu acho que pode. O Ajax, por exemplo, na última Liga dos Campeões, esteve perto de fazer mais ou menos o que o Porto fez naquela época. Eu acho que são vários fatores, assim, que tem que coincidir muito para dar certo. Primeiro que hoje o número de times com dinheiro é muito alto. Um jogador de nível que se destaque no Porto dificilmente dura mais que 2 anos. Conseguir juntar jogadores de alto nível que ficaram no Porto por mais do que 3 anos, que não é normal hoje. Juntar jogadores experientes que tinham retornado no clube, que normalmente tinham retornado e voltado para outro clube grande, como é o caso do Vitor Bahia, esse tipo de jogadores. Juntar um treinador jovem com conhecimento revolucionário, jogadores que chegaram, que encaixam perfeitamente no time. Então, quer dizer, foi tudo muito encaixado, mas eu acho que esses fatores todos nunca é difícil de acontecer. Mas nunca é impossível, porque no futebol não existe impossível. O Ajax fez um time fantástico também, com o Tadic, com um jogador fantástico, um craque, nunca saiu do Ajax, com um monte de jogador, uma geração jovem top, um treinador com muita experiência, e com bastante metodologia diferente, enfim. Pegou um ano dos clubes grandes não tão bem, ali mais ou menos, e chegou onde chegou. Mas não é fácil, porque eu acho que tem muito... Os jogadores hoje não precisam muitos anos nos clubes, não duram muito tempo, e o Porto, mesmo sendo um grande clube da Europa, histórico, mas não é um clube com potencial financeiro que consiga segurar os grandes jogadores por mais que 2 anos, é difícil. E falando em grandes treinadores, né, eu queria que você falasse pra gente qual foi o maior treinador, ou 2 grandes treinadores aí que você teve ao longo da tua carreira, ou se você acha que um só foi o melhor, enfim. Então, Carlinhos, eu tive sorte de não jogar em muito tempo, em muitos clubes, né? Eu passei bastante tempo nos clubes, Então, tipo, eu peguei o meu início no Porto, um Fernando Santos, que é o treinador da seleção portuguesa, foi campeão da Europa, que foi muito importante para mim. Depois, o Mourinho realmente foi um revolucionário na época, em termos de treino, de questão tática, de tudo que você imaginar. Era um cara que foi, para mim, pioneiro no que hoje se faz no futebol, em termos do que é o treino, análise do treino, enfim. Depois, o próprio Filipão na seleção portuguesa, que foi fundamental na campanha em 2004, mesmo não ganhando título, mas revolucionou um pouco a forma de pensar da seleção. Tive o Ancelotti, que foi um cara que, fantástico em termos de gestão de grupo. Tive o Abel no Fluminense, o Muricy em 2010. É difícil escolher um treinador numa carreira assim tão longa. E principalmente quando eu praticamente ganhei coisas importantes com todos eles, né? Filipão, só não ganhamos a Eurocopa, mas chegamos semifinal da Copa do Mundo, com uma geração fantástica. O Abel, campeão em 2012, 2011 do Carioca, o Muricy em 2010. O próprio Ancelotti no Chelsea, ganhou uma Premier League, o Mourinho com o Porto, o Frank, o Rijkaard, que para mim, 4 anos juntos com ele, nunca vi um cara tão grande como jogador como ele foi, ganhando tudo que a gente ganhava na época e nunca querendo nada para ele, o cara mais simples, mais humilde que eu já conheci no futebol. Então, assim, é difícil você escolher um, né, em especial, mas acho que eu tive sorte de relação com todos os treinadores que eu tive depois do dia a dia, posso dizer que a maioria deles se tornaram amigos e tem essa sorte. Então, assim, difícil escolher um, porque são todos grandes treinadores, campeões em todo lugar. Aliás, o Muricy, por exemplo, eu volto para o Fluminense, o que faz eu voltar era o fato de ser o Muricy, porque eu sabia que com ele a chance de ganhar era grande. Então, assim, vou falar muito, porque eu seria injusto dos grandes treinadores que eu tive escolher um. Então, vou te fazer uma pergunta mais específica. Vamos lá. Dos jogadores que você jogou, tem que escolher um só. Eu sei que você jogou com vários craques, Sim. né? Mas qual foi o jogador mais fora de série que você jogou? É o Gaúcho, né? Acho que... Eu não tinha dúvida dessa resposta.
Não, porque assim, eu sempre falo que o Ronaldo nunca foi, Ah, o fenômeno. ao contrário, nunca foi tão constante, decisivo, talvez se comparar com o Messi, o Cristiano, que são competitivos, né, o tempo inteiro. O Ronaldo foi isso, né? Sempre foi espetacular, diversão, alegria, mas fazia coisas que a gente fica admirando como amigo, né? Companheiro e tal. E, inclusive, gostaria também de deixar um recado, um abraço. Sei que ele está passando um momento difícil, vai superar. A live é tua, você pode falar o que você quiser. Sei da inocência dele em todos os sentidos, porque sei que ele se envolve muito pouco com as coisas dele. Acredito realmente que ele é vítima de alguma coisa e de algum aproveitador, e alguns aproveitadores, né, no caso do nome dele e da pessoa que ele é. Infelizmente, com o estudo de coronavírus, a gente acaba esquecendo um pouco de falar de um exemplo de uma situação complicada, que é de um ídolo brasileiro, mundial. Então, assim, queria só deixar essa palavra aí pro meu amigo, que infelizmente nesse momento a gente não pode fazer muita coisa, a não ser torcer para que tudo passe rápido. Mas se Deus quiser, isso aí vai passar rápido e a gente vai ter logo, logo aquele sorrisão que só Isso ele aí. tem. Mas foi bom você lembrar, porque às vezes as inverdades elas acabam virando verdade. Tem muita gente que não sabe do assunto, então é melhor não falar, não emitir nenhum tipo de opinião, porque o que você desconhece é ignorância, se você querer dar algum exemplo de alguma coisa. E o ser humano tem essa mania de pré-julgar as pessoas. Então não julguem, vamos esperar Ninguém acontecer. sabe, né? Ninguém sabe, a justiça está lá apurando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu queria te perguntar mais uma coisinha, para não tomar muito teu tempo, que eu sei que tu tá aí com a família. Tô com sede também. Eu sei que tu tá doido para tomar um danoninho. Como é que foi? Eu tenho uma curiosidade. Na verdade, eu nunca te perguntei isso sempre foi uma coisa que... Só que a gente falava sobre tanta coisa na nossa vida, e nos momentos que a gente estava de folga, o que a gente menos falava era futebol. A gente sempre brincava muito, se divertia, tá em família e amigos. E quando houve a possibilidade de você se naturalizar português, como é que foi isso dentro da sua cabeça? Como é que foi essa decisão? Porque, assim, você abre mão de um sonho que toda criança tem, que é ser jogador profissional e representar a seleção brasileira, né? Então, assim, foi uma decisão que você conversou com familiares? Como é que foi isso? Conta pra gente. Na verdade, a decisão de naturalizar Porque não tecnicamente tem... você tinha totais condições. Então, mas na verdade a decisão de naturalizar não tem nada a ver com jogar pela seleção, né? Porque naturalizar já era um direito meu, de alguma forma, Claro, né? claro. Então, mas desde 2000, o presidente da federação, que era o Madail, não é o agora Fernando Gomes, meu amigo, foi diretor do Porto. O Madail, na época, sempre insistia para que eu jogasse pela seleção portuguesa. E eu fui aceitar isso em 2003. Mas você tinha o desejo de jogar pela seleção brasileira? Não, óbvio, quando desde pequeno é o normal que a gente pensa. Mas eu fui para Portugal com 18 anos, como você, enfim. Só que depois a minha geração, depois de 2002, que eu não vou para a Copa com o Brasil, a geração de Portugal era a geração dos meus amigos de alguma forma, que era a geração dos jogadores do Costinha, do Maniche, do próprio Simão Sabrosa, do Benfica, o Miguel. O time do Porto nosso era a base da seleção. Isso. Quase. Mas então, assim, começou um movimento muito forte para que eu jogasse para a seleção. E depois, assim, como eu sempre me senti bem, tanto que Portugal sabe quanto eu me sinto bem lá, e também por uma questão de que eu me sentia que os meus amigos estavam na seleção. Então, tipo, isso foi o que mexeu mais comigo até do que o próprio apelo público, do próprio presidente, enfim, acho que foi um pouco eu me senti acolhido e feliz de estar jogando uma seleção, mesmo não sendo a seleção brasileira, mas de um país que eu amo, e com uma geração de jogadores que era a minha ligação do dia a dia, a minha ligação já de 6, 7 anos. E me conta como foi essa estreia logo contra o Brasil. Como é que ficou o coração? Então, aí por casualidade, na verdade, eu já era para ter estreado antes. Aí teve uma questão do documento, não sei, enfim, o que precisou esperar. E aí foi suspendido um amistoso antes, e depois eu só pude ser convocado nessa fase, quando já o Filipão já era treinador. E é mentira que foi o Filipão que me convenceu, porque eu já tinha tomado a decisão. E quando o Filipão chega, é contratado, e a gente tem jogo contra o Brasil. E aí foi a estreia, foi diferente, lógico. Eu joguei com o Brasil acho que umas 4 vezes.
nesses, acho, 3 amistosos e uma na Copa do Mundo 2010. Então, assim, sempre foi diferente, não tem como. E literalmente você estava em casa, né? Porque foi no Estádio das Antas. Sim, foi no Estado das Antas, o antigo. Chovia bastante, estava lotado. Enfim, foi onde eu me criei como jogador, né? Depois a gente passou no Estado Dragão, onde eu fiz meu último jogo, despedida, último gol até, como jogador profissional, né? Como profissional não, mas como foi meu jogo de despedida em 2015, se eu não me engano. Então, enfim. E até hoje me arrependo de não ter ido nessa resenha. Você não foi, deu azar, né? Eu não, porra, mas não foi. Na época quando eu tava atuando, eu tentei até forçar uma lesão pra ir, mas não teve jeito. Tive que ficar vendo pela TV. E inclusive, teve cara que nem jogou e tava lá, né? O Gaúcho. Nossa senhora. Falecido Maluf me liga e pergunta: Ronaldo tá aí? Eu falei: veio. Ele pediu dispensa, ele não chegou. Ele ficou onde? No aeroporto? Sei lá onde ele ficou. Só sei que ele não apareceu. E aqui a galera do Fluminense aqui mandando várias mensagens. Eu tô tentando selecionar uma aqui, mas é muita coisa, passa muito rápido. E uma resenha como essa, como você, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né, falando. Mas o Fluminense é o clube que você formou, né? Você sabe lá o quanto o pessoal do Fluminense é diferente. É um clube diferente, pelo menos eu senti. Não joguei. Eu sou muito grato ao Fluminense. Né? Mas acho que tem um astral diferente. É um clube que merece voltar a ser. É grande, gigante, história gigante. E torço para que continue e volte a ter títulos. E esse que é o que a torcida merece. Eu acho que o grande momento seu, além dos títulos, né? Aquele jogo na Libertadores contra o Boca Juniors, aquele jogo foi um jogo que você foi o destaque do jogo, na minha opinião, porque assisti. Aliás, apesar de estar em outra equipe enfrentando, a gente sempre torce pelos amigos e a gente sempre quer ver o bom futebol, né? Porque bobagem de quem pensa, porque na época eu jogava no Vasco, eu não queria ver você no Fluminense. Claro que eu quero. Eu quero que o Rio de Janeiro volte a ter grandes nomes como você, porque o futebol daqui vai ficar cada vez mais vistoso e todo mundo vai querer ver o futebol carioca, e isso só enaltece. Porque é difícil você ter só um clube como potência. Não, no meu tempo, no meu período do Fluminense, teve o Vasco, que foi campeão da Copa do Brasil, com o Alexandro, o time era muito bom, Diego Souza, Éder Luiz, o time com Dedé, time bom. Você, na época, estava no Botafogo, não foi? Não, eu estava no Vasco nessa época também. Não, você estava no Vasco também. Então, o time de vocês era... também era muito bom com o Sidor. O time do Flamengo, o Gaúcho, o Thiago Neves, teve um ano, enfim. Cada time, todo time era time grande, time de grandes jogadores, isso era legal. E agora, para a gente finalizar a resenha, né, que já estamos aí quase 45 minutos, um tempo de partida, eu queria que você falasse quem foi o seu maior... Não vale o geleia não, tá? Qual foi o seu maior parceiro de resenha que você teve no futebol? De resenha, sem contar o Geleia, que morava a vida inteira comigo. Que jogou com você. Porra, de resenha você, só que depois você foi mais curto, né? Eu sabia que você falou isso. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.